de relacionamento, tá? Então, pessoal que já vai sendo avisado aí, já chega junto, beleza? E eu tô recebendo o pessoal aqui em casa e eu tô aproveitando isso para fazer essa live, tá? Vai ser uma live rapidinha, explicando algumas coisas para vocês, como a inteligência emocional pode ajudar vocês em um relacionamento duradouro, tá? Eu tinha colocado a enquete e essa enquete o pessoal falou sobre relacionamento duradouro e sexo, tá? O que acontece? O fato das pessoas terem dificuldades, pode abrir, fica à vontade. Para as pessoas terem dificuldades de relacionar, eu não quero entrar nesse aspecto, tá? Eu quero entrar no aspecto mais tranquilo. O que significa isso? Eu estava conversando aqui com as pessoas, né, com o pessoal que está aqui em casa, e eles falaram das dificuldades que tiveram dentro dos relacionamentos. Eu perguntei qual foi a maior dificuldade, porque eles não conseguiam identificar, tá? Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou cozinhando. E eles me disseram que a maior dificuldade deles é a respeito do outro, né? Da traição do outro, da bebida do outro, do vício do outro, né? Dos erros que a outra pessoa causa dentro do relacionamento. E a gente como reprogramador, a gente diz que o problema nem sempre está somente naquela pessoa que está, vamos dizer assim, na fuga, tá? Então, qual é o assunto da live, né? O assunto da live é vícios e compaixão, tá? Pra gente resumir isso. Por quê? A gente acaba falando também das 5 fases do luto. As 5 fases do luto, aquela que eu falei na quinta-feira, tá? Por que as pessoas se bloqueiam? As pessoas se bloqueiam, gente, enquanto eu tô cozinhando, tá? Então eu vou pegar algumas coisas aqui pra gente fazer a cozinha funcionar. O pessoal tá com fome aqui. Então o que acontece? Quando a gente está dentro do relacionamento, a gente não sabe o que a outra pessoa, como que a outra pessoa viveu, né? Quais são as dificuldades da outra pessoa, o que a pessoa passou durante a vida dela, nessa vida pregressa dela, né? E quando a gente se depara com os defeitos e os vícios do outro, né? Do cônjuge ou daquela pessoa que a gente está namorando e tudo mais, a tendência é sempre renegar, né? É sempre negar. E nessa conversa que eu estava tendo com eles agora, eu estava falando exatamente disso. Quando a gente percebe o vício do outro, ao invés da gente culpar o outro, a gente tem que ter compaixão, né? A gente tem que ter compaixão. E essa compaixão significa o quê? Não se colocar no lugar do outro. É ver na perspectiva do outro. Tá? Amigo, como é que eu vou ver a perspectiva do outro? A perspectiva do outro significa: você não vai se colocar no lugar dela, porque você não nasceu no mesmo ambiente que ela, você não fez as mesmas coisas que ela e você não tem a mesma experiência que ela. Tá? As mesmas experiências, né? Experiências empíricas. O que você pode ter é compaixão, é entender a história do outro. E quando você entende a história do outro, ao invés de você se colocar, você sabe que ele tem dificuldades, que é um ser humano como outro qualquer, e que ele tem dificuldades. E essas dificuldades precisam, né, elas precisam ser, vamos dizer assim, ajustadas, né, durante a vida. Só que, o que acontece? Tem muita gente que quando olha o defeito do outro, né, dentro do relacionamento, veja, nós estamos falando de vício e compaixão.
dentro de relacionamento. Quando as pessoas olham para a dificuldade do outro dentro do relacionamento, ela não olha com compaixão. Ela olha com um olhar crítico, geralmente, tá? Geralmente. E essa pessoa que olha com um olhar crítico, que critica aquela pessoa que está sofrendo, se ela quiser que o relacionamento dê certo, o que ela deveria fazer? Ter o olhar de compaixão, tá? Esse olhar de compaixão significa você saber que a pessoa tem essa característica e qual a dificuldade dela e por que ela mantém essa característica na vida dela, tá? Eu esqueci de comentar, teve uma pessoa influenciadora a respeito dessa live aqui. Eu não vou falar o nome dela, eu não vou falar quem é e tudo mais, mas se ela for assistir, muito obrigado por você ter me encorajado a fazer isso, viu? Espero que eu um dia possa cozinhar para você. Então, gente, o que acontece? Quando você, voltando, né? Quando a gente olha com um olhar de compaixão para o outro dentro do relacionamento, seja qual relacionamento for, relacionamento amoroso, relacionamento paterno, materno, de amizade, de companheirismo, de trabalho, quando você olha com um olhar de compaixão, eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo aqui, tá? Estou fazendo uma farofa com couve. Uma farofa com couve. Então, quando a gente olha com um olhar de compaixão para o outro, a tendência do outro fazer aquilo que a gente quer, que a gente gostaria que ele fizesse, aumenta. Por quê? Porque você diz com um olhar de compaixão, né? Você fala com um olhar de compaixão. Você olha com um olhar de compaixão, com um prisma de compaixão. Quando você gesticula, você gesticula com um olhar de compaixão. Por isso que a live fala de vício e compaixão. Quando a outra pessoa tem um vício, e geralmente esses vícios são fugas, como eu já expliquei para vocês aqui, essas fugas geralmente são por quê? Porque a pessoa não consegue resolver um problema emocional. Ela não consegue resolver um problema emocional. Então o que ela faz? Se ela não tem a competência, né? A gente chama de soft skills, né? Para resolver aquele problema, ou não tem know-how para resolver aquele problema, não tem repertório para resolver aquele problema, o que ela faz? Ela foge. É mais fácil fugir do que resolver, tá? Então, Lincoln, mas o que eu quero, o que eu quero dizer, o que eu quero fazer com essa live, né? O que eu gostaria de passar para vocês de conhecimento a respeito dessa live? Falar para vocês que quando a gente olha com um olhar de compaixão para o outro, a probabilidade do relacionamento dar certo é muito maior. Eu coloquei o quiz e as pessoas pediram para que eu falasse sobre relacionamento duradouro e sexo, né? O sexo é o que vem depois do relacionamento em si, né? É o que faz o relacionamento colar, vamos dizer assim. É a cola do relacionamento, né? Porque sem atração, sem desejo sexual, não existe relacionamento amoroso, tá? E não só o relacionamento amoroso, existem outras coisas, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Isso é um detalhe, é o asterisco do asterisco. O que eu quero falar para vocês é que quando a gente olha com um olhar de compaixão, a probabilidade
daquela pessoa que a gente gostaria que fizesse aquilo que a gente quer, aumenta exponencialmente. Por quê? Porque ele sente que você não está julgando ele. Você está agindo com compaixão com ele. Espera um minutinho que eu ainda estou aqui, tá? Quando a gente está agindo com compaixão, quando a gente age com compaixão com o outro, a probabilidade que o outro tem de agir com compaixão com a gente aumenta muito, né? Eu espero que vocês concordem com isso. Então, veja, as pessoas reclamam que não conseguem um relacionamento duradouro. Mas quando tem um relacionamento, não entende que a outra pessoa também tem as suas dificuldades, as suas doenças, os seus vícios. As suas doenças emocionais e seus vícios. Tá? Isso, quando a gente olha para a vida do humano, a gente olha de uma perspectiva muito dura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mínimo que a gente tem que ter pela vida do outro é compaixão. Como que a gente espera ter um relacionamento com o outro sem ter compaixão dos vícios e das doenças emocionais que ele tem? Tudo, no final, acaba, vamos dizer assim, termina o ciclo quando a gente fala em autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe que a gente tem as nossas doenças emocionais, né? As nossas dificuldades, e a gente compreende, a gente age com compaixão com aquela pessoa que a gente resolveu estar ao lado. Então é muito simples, e a condenação da pessoa a respeito de alguma dificuldade que ela tenha não parte de você, já não partiria, entende? Não é o outro que a gente tem que julgar. A gente tem que julgar a nós mesmos. Por quê? Porque a gente tem o poder de conhecer nós mesmos. O engraçado é que quando a gente olha para alguns relacionamentos, né? Relacionamentos, eu não estou falando de relacionamento amoroso, mas quando a gente olha para os relacionamentos que a gente conviveu durante a vida, mãe, pai, irmãos e tudo mais, a gente não tem essa perspectiva. Por quê? Porque ninguém ensina a gente autoconhecimento. Ninguém ensina a gente sobre emoções, sobre subconsciente, né? Vamos dizer assim. Os 95% que a gente tem no cérebro que faz toda a diferença. Isso significa, e para que eu termine aqui, porque eu tenho que fazer uma sala aqui para os meus convidados. Isso significa que quem quer ter um relacionamento duradouro, quem quer ter um relacionamento duradouro tem que ter um olhar de compaixão a despeito do vício do outro e dos seus também. A compaixão sobre si próprio e do outro. E quando a gente olha com compaixão pra gente e pro outro, e quando a gente olha com compaixão
para si e para o outro, a gente segue o princípio que Jesus Cristo pediu. Ora, se a gente segue aquilo que Jesus Cristo pediu, não tem como dar errado. Entende não? Não tem como dar errado. Vai dar certo. Por que, Lincoln, vai dar certo? Vai dar certo porque é um princípio. É um princípio. Não é uma condição ou simplesmente vamos dizer assim, uma dica. É um princípio. Quando você olha com compaixão para si e olha com compaixão para o outro, você tem as condições perfeitas para que você tenha um relacionamento duradouro. Isso eu quero dizer que quando a gente olha com compaixão para o vício do outro, olha que o outro também é um humano. Olha que o outro também tem as suas dificuldades. Olha para o outro também, que o outro também tem as suas condições empíricas, né? Não é justificado, não é justificar o erro, mas é ter compaixão daquela pessoa porque a pessoa errou, ou porque ela continua errando. Aí é um desejo seu continuar com isso, mas fazer com que você se torne melhor e que a outra pessoa também se torne melhor. O relacionamento com certeza vai ser duradouro. Gente, quem vai ver no replay aí, eu agradeço. Eu espero que vocês se sintam abraçados a respeito disso. Eu vou dissertar mais sobre isso, tá? A gente vai trabalhar mais sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essa live vai ficar gravada. Quem vê no replay, fique à vontade, comenta, né? Eu vou colocar esse vídeo também lá no YouTube. Fica à vontade para vir conversar, trocar uma ideia comigo. Hoje foi muito bacana, muito obrigado. Estou recebendo o pessoal aqui em casa e eles me deram a oportunidade de fazer essa live com eles aqui. E eu espero que vocês também gostem, tá? Mesmo quem estiver vendo no replay, entenda o conjunto da obra, né? O conjunto aí da nossa pauta, que para você ter relacionamento duradouro, e para que você tenha relacionamento duradouro, aí a gente acaba entrando também no lance do sexo, você tem que ter o olhar de compaixão com o outro, tá? O olhar de compaixão com si, o mesmo, e com o outro. O relacionamento só vai crescer, só vai se manter, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Quem vê no replay aí, pode me procurar aí nas redes sociais. Um grande abraço. Estou na cozinha hoje. Muito feliz que o pessoal está aqui. E gostei também que vocês tenham participado aí. Muito obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau.